Olá! Bem-vindos à nossa aula de correção de exercícios da apostila 3, aula 13, o texto dissertativo de caráter científico, efeitos de objetividade. Vamos lá então. TM, texto para questões 1 e 2. Testemunhamos demonstrações de violência urbana que nos tiram do prumo. Para quem viu a chamada Revolta das Barcas, na Niterói de 1959, um protesto que levou a multidão a incendiar a residência dos donos da empresa, deixando um saldo de 6 mortos, 118 feridos e um belo estudo sociológico realizado por Edson Nunes. A memória não pôde deixar de anotar como estar entre a casa e a rua é um momento sensibilizador do mistério chamado de multidão ou de turba, cuja conduta seria violenta e irracional. A revolta deflagrada pelo transporte público não é nova no Brasil. Ela remonta à revolta de Vintém, de 1880, cujo motivo foi o aumento de passagens dos bondes. A ausência de um serviço público decente na rua na hora de ir ou voltar do trabalho é uma constante. A banda A Marchinha Extraordinária de Chico Buarque de Holanda exprime bem o processo. A banda passa e vai arregimentando quem ouve ou é contaminado pela sua melodia. Eis um ponto de partida para compreender como o protesto termina em revolta porque a densidade dos gestos corresponde à ausência de ação dos governantes, que não são mais distinguíveis por partido ou por atitudes. A violência que iguala na sua irracionalidade é da mesma ordem de um Estado público que ficou entregue por décadas a Deus dará, da nossa passividade. Ninguém pode determinar com precisão o motivo dessas manifestações, mas todos temos consciência de suas intenções e de suas ultrapassagens do bom senso, graças à participação decisiva das forças policiais. Esse ator imprescindível para criar a moldura final do drama. Numa sociedade democrática, protestar é rotina e fomos para a rua com essa intenção. Tudo ia muito bem, até que surgiu a polícia, que veio deturpar o nosso pacifismo e mudar as nossas intenções. A polícia, por seu turno, nega a intenção do confronto. Cumpria o seu dever, mas os mais exaltados impediam qualquer ato pacífico. Como? Pergunta o cidadão, disposto a aceitar tudo. Sair desse enredo? Questão 1. O texto apresentado, escrito pelo antropólogo Roberto da Mata, aborda as manifestações ocorridas em junho de 2013, no Brasil, pela redução da tarifa de ônibus. Com base nas distinções entre descrições, narrações e dissertações, assinale a alternativa correta sobre o fragmento. A alternativa correta é a B de bola. Trata-se de um texto com passagens narrativas para mostrar ao longo da nossa história momentos como a Revolta do Vintém, de 1880, e a Revolta das Barcas, de 1959, chegando numa progressão temporal às recentes manifestações. Questão 2. Palavras avaliativas, expressando o juízo de valor do enunciador, são inadequadas para produzir efeito de sentido de objetividade. Assinale a alternativa em que está ausente o efeito de subjetividade. A alternativa é a A. A chamada Revolta das Barcas na Niterói de 1959, um protesto que levou a multidão a incendiar a residência dos donos da empresa, deixando um saldo de 6 mortos e 118 feridos. Texto para questões 13 e 4. Olha aqui, Ruíscas. Você não veio ao mundo para escrever cavalhadas. Você está se esquecendo do incognoscível. O incognoscível é, velho Ruíscas, não se faça de besta. Levanto-me e encaro. Digo, olhe, incognoscível. Aqui é o incognoscível, é incogitável. O incognoscível é incomensurável. O incognoscível é inconsumível.
é inconfessável. Ele me cospe no olho depois de. Ninguém está te mandando escrever sobre incognoscível. Estou dizendo, não se esqueça do cognoscível. Ah, está bem. Finjo que entendo. Ou entendo realmente que não devo esquecer do cognoscível. Eu te aconselho a escrever daqui por diante coisas de fácil digestão, coisas que você pode fazer com pouco esforço. Acaba com a coisa de escrever, coisa que ninguém entende, que só você é que entende. É para teu bem que te pedimos novelinhas amenas, novelinhas para ler no bonde, no carro, no avião, no módulo, na cápsula. 3. Com base nas distinções entre descrições, narrações e dissertações, assinale a alternativa correta sobre o fragmento. A alternativa correta é a D de dado. Apesar do uso das palavras abstratas, como por exemplo, incognoscível, o texto ele é narrativo. Questão 4. Nesse fragmento do livro, Fluxo-Floema, o enunciador apresenta ao interlocutor um posicionamento sobre determinado tema. Qual é o tema posto em discussão e qual é o posicionamento do enunciador sobre ele? Bom, o fragmento predominante é que eles estão discutindo o tema da elaboração de uma obra literária, que no caso, o gênero é a novela. Mais especificamente, aborda a dificuldade provocada por determinados textos, que por serem muito abstratos, filosóficos, torna difícil a leitura. O enunciador considera esse tipo de literatura muito complicado. De difícil digestão, ele até menciona, e aconselha o interlocutor a escrever obras mais fáceis, amenas, agradáveis. Texto para questões 5 e 6. As realizações sociais e econômicas que temos visto no Brasil nos últimos anos são notáveis. Precisamos incluir mais pessoas no futuro global. Não podemos estabelecer limites para o crescimento. Mas de que tipo de crescimento precisamos? Crescimento econômico a qualquer custo? O crescimento não é nosso inimigo, nem nosso problema. É a maneira como crescemos, é a maneira como continuamos a crescer, que nos apresenta um desafio comum. Em 2030, o mundo precisará de pelo menos 50% mais alimentos, 45% mais energia e 30% mais água. Todo dia, o equivalente a 24 mil campos de futebol de florestas é desmatado ou queimado. Dentro de 20 anos, nosso abastecimento de água atenderá apenas 60% da demanda mundial. Esses são os tipos de desafio que hoje nos confrontam. Quando levamos essas cifras em consideração, fica claro que continuamos como vamos, não é opção. E estaremos enganados se pensarmos que essa é a opção menos dispendiosa. Em verdade, não é. Ao contrário, é cara demais. É por isso que precisamos de um modelo de crescimento mais sustentável. Essa é uma das recomendações chaves no mundo relatório do painel de alto nível sobre sustentabilidade global da ONU, do qual tive a honra de participar. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, criou esse painel e nos convidou a elaborar uma visão de longo prazo com vista à Conferência Rio+20 a ser realizada em junho no Brasil. Assim, precisamos redefinir o crescimento. E lidar com a mudança climática é uma parte crucial desse modelo de crescimento sustentável. A mudança climática é um multiplicador de ameaças e sem ação climática, o próprio futuro estará em jogo. Questão 5. Com base no conceito de gêneros textuais e nas distinções entre descrição, narração e dissertação, assinale a alternativa correta sobre o fragmento. A alternativa correta é a C. É um gênero jornalístico dissertativo de caráter opinativo, como se percebe, por exemplo, pelo uso da primeira pessoa.
Questão 6. No fragmento apresentado, há uma série de marcas que produzem efeito de sentido de subjetividade. Reescreva o trecho a seguir, criando efeito de objetividade. O crescimento não é nosso inimigo, nem nosso problema. É a maneira como crescemos, é a maneira como continuamos a crescer, que nos apresenta um desafio comum. Em 2030, o mundo precisará de, pelo menos, 50% mais alimentos, 45% mais energia e 30% mais água. Todo dia, o equivalente a 24 mil campos de futebol de florestas é desmatado ou queimado. Dentro de 20 anos, nosso abastecimento de água atenderá apenas 60% da demanda mundial. Esses são os tipos de desafio que hoje nos confrontam. Quando levamos essas cifras em consideração, fica claro que continuar como vamos não é opção. Bom, pode ficar da seguinte maneira, vocês podem fazer de acordo com o que vocês desejarem. Vou dar apenas uma sugestão. O crescimento não é inimigo, nem problema. É a maneira como se cresce, é a maneira como se continua a crescer, que apresenta um desafio. Em 2030, o mundo precisará de pelo menos 50% mais alimentos, 45% mais energia e 30% mais água. Todo dia, o equivalente a 24 mil campos de futebol de florestas é desmatado ou queimado. Dentro de 20 anos, o abastecimento de água atenderá apenas 60% da demanda mundial. Esses são os tipos de desafio que hoje são confrontados. Quando essas cifras são levadas em consideração, nota-se que é preciso promover mudanças. Agora, TC. Texto para questões 7 a 12. As famílias da sociedade órfã. A família transformou-se em bode expiatório das mazelas da nossa sociedade. Crianças se descontrolam, brigam, desobedecem? Jovens fazem algazarras? Bebem em demasia? Usam drogas ilegais? Namoram escandalosamente em espaços públicos? Faltou educação de berço? Como é bom ter um gene para nela atirar todas as pedras, principalmente quando se trata dos mais novos. Até o secretário estadual da Educação de São Paulo, em um artigo de sua autoria, para defender sua tese de que estamos vivendo em uma sociedade órfã, inicia sua justificativa afirmando que a fragmentação da família, a perda da importância da figura materna e também a materna, a irrelevância da igreja e da escola em múltiplos ambientes geram um convívio amorfo. As escolas também costumam agir assim, quando o aluno é considerado problemático e indisciplinado, ou apresenta um ritmo de aprendizagem diferente do esperado para a instituição. A família é chamada para resolver o problema. Vamos refletir sobre expressões usadas a respeito da família. Família fragmentada, família desestruturada, família disfuncional, família sem valores e outras semelhantes. Não lhe parece, caro leitor, que tais expressões apontam na direção que a família decidiu entornar o caldo da sociedade? Não é a família que está fragmentada, é a vida. Hoje, os tratamentos médicos, o conhecimento, as metodologias, as relações interpessoais, as escolas, o Estado, etc., estão fragmentados, mesmo não sendo a família um agente passivo nesse contexto. É salutar sempre que ela se desenvolve desconectada ao clima sociocultural em que vive. A família não está desestruturada ou disfuncional. Ela passa por um período de transição, com sucessivas e intensas mudanças, o que provoca uma redefinição de papéis e funções. Esse processo está em andamento, o que nos permite falar hoje, não em família, mas em famílias, no plural, já que há grande diversidade de desenhos, dinâmicas e etc. As famílias não estão sem valores, elas têm valores fortes, em sua maioria eleitos pelas prioridades que a sociedade determina. O consumo é um deles. As famílias não decidiram consumir cada vez mais. Foi o sistema econômico que apontou esse valor para elas. Há problemas com a escola? Sim.
Ela tem ensinado sem educar devido, principalmente à primazia do conteúdo, que insisto em dizer que não é conhecimento. As políticas públicas adotadas e a ausência de outras prioritárias. Por isso, a escola tem tido um papel irrelevante na formação dos mais novos. Há famílias em situações de risco e fragilidade? Há. A escola perdeu a sua importância na socialização de crianças e jovens? Sim. Mães e pais podem estar mais ocupados com suas vidas do que com seus filhos? Sim, mas isso ocorre porque as ideologias socioculturais da juventude, do sucesso e da instantaneidade ganharam grande relevância e não há políticas públicas, de novo, que busquem equilibrar tal contexto. E, mesmo assim, têm sido as famílias a instituição protetora dos mais novos. A sociedade não precisa tampouco demanda que o Estado exerça a função de babá de seu pai ou de mãe. Ela necessita que o Estado reconheça na prática que as famílias e a escola dependem de ações públicas de apoio ao seu pleno desenvolvimento que garanta os seus direitos. Questão 7. Esse artigo, de autoria de Roseli Saião, psicóloga, consultora em educação e colunista do jornal Folha de São Paulo, é um exemplo de texto dissertativo. Como você justifica essa afirmação? Trata-se de um texto que formula hipóteses gerais sobre o tema da crise da família. Predominam no texto categorias abstratas, característica marcante da dissertação, como tese, fragmentação, importância, irrelevância, etc. 8. Você estudou as características do texto dissertativo prototípico, isto é, de caráter científico. O artigo de Roseli Saião tem essas características com exclusividade? Justifique. O texto de Roseli Saião é um artigo de opinião, logo manifesta a sua visão pessoal sobre o assunto, produzindo efeito de subjetividade. Isso pode ser constatado por meio de passagens em que a autora faz perguntas a si e as responde. Ah, sim, ou interpela diretamente o leitor, como no trecho não lhe parece, caro leitor? Esses elementos são incompatíveis com um texto de caráter científico, mas são comuns em um artigo de opinião. 9. Qual é o tema abordado pela colunista? A colunista discute a suposta crise da família, a fragmentação da instituição familiar. 10. Quais são os argumentos utilizados por aqueles que dizem que a família está desestruturada? Logo no primeiro parágrafo, a Roseli Saião apresenta frases típicas de quem considera a família de hoje desestruturada. Crianças se descontrolam, brigam, desobedecem? Jovens fazem algazarras, bebem em demasia, usam drogas ilegais, namoram escandalosamente em espaços públicos? Faltou educação de berço? Outros argumentos são atribuídos ao secretário da Educação de São Paulo, que fala na perda da figura paterna e da importância da igreja. 11. Qual é o posicionamento da colunista a esse respeito? A colunista discorda da ideia de que a família está desestruturada, posição que explicita e explica no seguinte trecho: a família não está desestruturada, disfuncional. Ela passa por um período de transição, com sucessivas e intensas mudanças, o que provoca uma redefinição de papéis e funções. Questão 12. Quais argumentos ela utiliza para defender a sua opinião? Para Roseli Saião, a família de hoje se inscreve em outro contexto, o que implica que deve ser compreendida a perspectiva. Isso leva a uma necessária mudança de papéis e funções. A família tradicional é bem diferente da família moderna. Agora vamos rumo ao Enem. Texto para a questão 1. O mundo das grandes inovações tecnológicas, dos avanços das pesquisas médicas, que já presenciou o envio de homens ao espaço, é o mesmo lugar onde 1 bilhão de pessoas dormem e acordam com fome. A desnutrição ocupa o primeiro lugar no ranking dos 10 maiores riscos à saúde e mata mais do que a AIDS, a malária e a tuberculose combinadas, o equivalente às populações da Europa e da América do Norte. Juntas,
está de barriga vazia. E o futuro famélico aguarda a raça humana. Em 2050, apenas por razões ligadas às mudanças climáticas, o número de pessoas sem comida no prato vai aumentar até 20%. Considerando a natureza do tema, a forma como está apresentado e o meio pelo qual é veiculado o texto, percebe-se que seu principal objetivo é: alternativa E, alertar sobre o problema da fome, apresentando-o como um contraste no mundo de tantos recursos tecnológicos. Texto para a questão 2. Não adianta isolar o fumante. Se quiser mesmo combater o fumo, o governo precisa ir além das restrições. É preciso apoiar quem quer largar o cigarro. Ao apoiar uma medida provisória para combater o fumo em locais públicos nos 27 estados brasileiros, o Senado reafirmou um valor fundamental, a defesa da saúde e da vida. Em pelo menos um aspecto, a MP 540 de 2011 é ainda mais rigorosa que as medidas em vigor em São Paulo, no Rio de Janeiro e no Paraná, estados que até agora adotaram as legislações mais duras contra o tabagismo. Ela proíbe os fumódromos em 100% dos locais fechados, incluindo até tabacarias, onde o fumo era autorizado sob determinadas condições. Uma das principais medidas atinge o fumante no bolso. O governo fica autorizado a fixar um novo preço para o maço de cigarros. O imposto sobre produtos industrializados, IPI, será elevado em 300%. Somando uma coisa e outra, o sabor de fumar se tornará muito mais ácido. Deverá subir 20% em 2012 e 55% em 2013. A visão fundamental da MP está correta. Sabe-se há muito tempo que o tabaco faz mal à saúde. É razoável, portanto, que o Estado haja em nome da saúde pública. Questão 2. O autor do texto analisa a aprovação da MP 540/2011 pelo Senado, deixando clara a sua opinião sobre o tema. O trecho que apresenta uma avaliação pessoal do autor como uma estratégia de persuasão do leitor é: alternativa D. Somando uma coisa e outra, o sabor de fumar se tornará muito mais ácido. Bom, nossa correção de exercícios chega ao fim. Eu agradeço a participação, vocês terem feito os exercícios comigo. Nos vemos então na nossa próxima videoaula. Um grande abraço e até!